pedindo que através de Jesus possamos todos nós sermos envolvidos nesse clima benéfico, nesse clima de paz e de oração que aqui se faz neste momento. Lembramos de todos aqueles nossos irmãos mais necessitados, aqueles que necessitam de amparo na dor, no sofrimento, e são tantos os irmãos nossos nessa situação, que a gente toma conhecimento a cada dia, a cada hora, que há muitos irmãos sofrendo, que há muitas pessoas necessitadas de amparo. Que Jesus, esse nosso amigo e irmão, estenda sobre essa humanidade sofredora as suas mãos benditas, acalmando a dor, abraçando a cada um, não deixando que esmoreçam ao longo do caminho. Pedimos pelos idosos, nos lares, nos hospitais, enfermos muitas vezes, mais doentes da alma do que do próprio corpo, pelas crianças do nosso país, enfim, por todos esses que fazem parte dessa caminhada, por esses irmãos nossos, muitas vezes com a missão de dirigir o nosso povo, de orientar, e que eles tenham sempre diante de si as grandes verdades do Evangelho, que são detentores do comando dessa nação, dessa cidade, enfim, de todos aqueles seres que conosco partilham essa jornada, essa caminhada às vezes tão difícil, mas que nós temos e encontramos aqui sempre forças e alento para renovarmos a cada dia a nossa esperança, a nossa caminhada em busca do mundo melhor. Pelas nossas águas, que recebam do laboratório divino as essências que as transformem no medicamento salutar para cada um de nós. Enfim, Senhor, por todos nós, pelo nosso irmão, que nos trará a explanação, a palestra do dia de hoje, para que receba da espiritualidade amiga todo o amparo, todo o apoio, para que as suas palavras possam chegar até o coração de cada um. Muito obrigada a todos. E que assim seja. Hoje nós temos uma alegria muito grande de recebermos o nosso irmão. Ele já tem estado aqui, juntamente com a mãe dele, que é uma palestrante, uma companheira da nossa jornada espírita, o Lucas Amorim. Ele é da Sociedade Espírita de Santa Maria, da Sociedade Espírita Mena Barreto. Ele vai nos trazer o tema, enfim, o fundamento assim, de toda a palestra é sobre Allan Kardec, né? Que é aquele que nos colocou nesse caminho do Espiritismo, tornando acessível a todos a grande doutrina que é essa revelação que o Cristo nos prometeu. Nós recebemos através do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos foi ofertado, escrito por Kardec, e os demais livros da codificação. Que tenham todos muita paz e que Deus esteja nos abençoando neste momento. Obrigada. E a você. Queridos amigos, nossa gratidão a cada um de vocês que hoje, nessa noite especial, se encontra cá conosco, que escolheu, entre tantos outros compromissos do seu dia a dia, estar aqui nessa noite especial que Deus nos proporciona. Mas antes da gente iniciar, eu gostaria de sentir de vocês uma boa noite, para que a gente possa quebrar o nosso gelo de sempre, né? Boa noite, meus amigos. Boa noite. Eu tenho certeza que os nossos amigos de Restinga Seca conseguem dar uma boa noite ainda mais forte. Boa noite. Boa noite. Maravilha. Agora a gente já, com o gelo quebrado, pode iniciar. A gente agradece a lembrança do nosso nome, de poder estar aqui com vocês, mas eu não vim sozinho. Eu vim muito bem acompanhado, por sinal. Porque, conforme nos diz Santo Agostinho, quando a gente canta, quando a gente leva a arte espírita,
a gente ora 2 vezes. Então é natural que eu leve junto comigo, já que eu não sei tocar nada, a não ser pedra no lago, que eu possa levar junto um amigo muito querido do nosso Mena Barreto de Santa Maria também, nosso músico Mike Oliveira, que tem nos acompanhado nessas andanças espíritas, para que ele possa levar um pouco das suas composições para o grande público. Então, antes da gente iniciar, nada melhor do que a gente acompanhar um pouco de música, não é mesmo? Para que a gente já embarque no nosso coração devagarinho. Então, eu vou deixar com que ele faça as honras da casa. Depois dos 50 anos, um professor francês, pouco conhecido por aqueles que moravam na mesma cidade que ele até mesmo, que havia nascido na cidade de Lyon
e se mudado, ainda pequeno, para Paris, para a capital, estava enfrentando um dilema da sua vida. Era um homem comum, um homem qualquer, normal, como qualquer um de nós, mas que enfrentava uma situação bastante delicada. Depois de alguns anos, e bons anos dedicados ao magistério, dedicado às suas publicações na área da pedagogia, dedicada às suas teses, às suas escritas e publicações nesta área, principalmente do ensino, começava a se deparar com algumas coisas que lhe chamavam muita atenção. O senhor Rivaio, como era conhecido, este pobre professor, começava com o seu jeito cético a admirar aquelas pessoas que se encontravam indo até os teatros das cidades para assistir o tal espetáculo que se dava, muito comum naquela região, das tais mesas que respondiam perguntas. Era algo muito engraçado. Fora sempre muito cético, o que lhe auxiliava muito nas suas pesquisas, porque era alguém que não acreditava de pronto, de primeira, em qualquer coisa. Hipólito Leon Denizar Rivaio era muito conhecido por ser alguém que duvidava de quase tudo. Por esse motivo, ele ia além. Por esse motivo, ele não se acomodava, não ficava apenas estagnado, concordando com tudo que lhe vinha aos ouvidos e ao conhecimento. Por isso mesmo, lhe facilitava então as suas publicações e pesquisas, porque uma vez curioso e descrente, começava a ir atrás cada vez mais para que pudesse levar até o fim, até o último suspiro de cada coisa que ele ia buscar. Não foi diferente com essa tal manifestação que acontecia principalmente nos teatros públicos das cidades, porque imaginava ele que ali estava nada mais nada menos que mais uma manifestação de ilusionismo, de charlatões, de pessoas que não tinham muito o que fazer e precisavam conseguir de alguma forma dinheiro, se aproveitando da facilidade de enganar o público presente. E isso acontecia com frequência. Já havia chegado em outros tempos aos ouvidos do Sr. Rivaio essa situação de que em outros locais, até mesmo do outro lado do oceano, algumas manifestações assim estranhas estavam a ocorrer. Batidas, respostas, linguagem diferente, mesas que se levantavam, levitavam, pessoas que eram vistas erguer-se do chão sem mesmo um auxílio. Nada disso o convencia, nada disso o colocava para concordar com certas situações que chegavam. Mas, depois que ouvira da boca de um querido amigo, de algumas pessoas que tinham muito confiança, ele começava a se interessar em buscar algo mais. Já que aquelas pessoas que eram, assim como ele, muito descrentes de situações assim, de manifestações mirabolantes, estavam começando a talvez dar um pouco de crédito para essas histórias. Ele começava naturalmente a também se interessar por elas. Já que tu estás falando, eu vou atrás. Se fores comigo, eu te acompanho. Mas, obviamente, com um olhar bastante cético. Então começou a frequentar, junto com alguns amigos, algumas sessões das tais mesas que giravam, das mesas que batiam, das mesas que levitavam, que respondiam perguntas. Em dezenas esteve presente. Talvez uma boa maioria de charlatanismo. Alguma porcentagem com algo a mais. E foi o que intrigou o Sr. Rivaio.
Este professor simples estava agora se deparando com uma situação que ele não conseguia responder, já que era visível algumas das manifestações e apresentações estar presente o intermédio da pessoa que de alguma forma conseguia erguer com as próprias pernas as mesas, ou algum braço que vinha da parte de baixo do teatro para erguê-las, mas havia algumas que ele não conseguia comprovar onde estava o truque, onde estava a ilusão. E isso ficou cada vez mais sério, principalmente a partir do momento em que ele é convidado para reuniões mais íntimas. Sr. Rivaio não era assim de tanta frequência na casa de tais pessoas que lhe convidavam. Se estava recebendo convite, possivelmente é porque havia alguma coisa de especial. Então ele se dirigia à casa de alguns companheiros que lhe diziam acontecer tais manifestações semelhantes nas salas de suas casas. Até o momento, ele apenas tinha verificado que nos grandes teatros estavam acontecendo ao grande público. E era natural que pela distância, que pela luz, que era ainda bem deficitária, se pudesse enganar muito facilmente. Mas num convite para assistir na casa de queridos amigos, era algo bastante diferente. Ele poderia ficar ao lado da tal de mesa. Ele poderia ficar ao lado daquelas pessoas que estavam junto dela, para poder ver in loco, presente, cara a cara, o que realmente estava acontecendo. E foi na casa de uma querida amiga que ele pôde presenciar pela primeira vez e comprovar que ali tinha algo a mais. Depois que aquelas mesas respondiam perguntas, combatidas obviamente, que interpretavam o alfabeto, e por esse motivo as respostas precisavam ser bastante enxutas para que não se demorasse muito, ele entendia que estava diante de um fenômeno que ele não conseguia ainda explicar, mas que ia achar uma resposta. Nada ficava sem resposta quando o Sr. Rivaio o buscava. E assim acontecia. Começava a tentar encontrar um método para que ele comprovasse, então, se havia um truque muito bem formulado ou se havia algo a mais do que apenas a mesa e as pessoas que sentavam nela. E então ele bola um plano. Este método vai fazer com que ele possa comprovar algo que ele imaginava que jamais conseguiria. Ele começa a fazer perguntas iguais para pessoas diferentes, em locais distintos, em reuniões, em datas diferentes também. Para que ele possa encontrar, então, se há um momento de resposta semelhante, igual ou diferente. Se houvesse para a mesma pergunta uma resposta totalmente diferente, ele poderia crer então que ali estava nada mais nada menos que a própria mente daquelas pessoas que ainda não tinham nome. Mais tarde, o Sr. Rivaio vai colocar este nome de médiuns, os medianeiros, aqueles que fazem a intermediação entre o mundo físico e espiritual, que já não mais as mesas respondiam, avançava-se para um outro critério, avançava-se para o momento em que os próprios componentes do grupo começavam a responder perguntas como se estivessem em transe. Eram os médiums exercendo a sua faculdade de mediunidade naquele momento, para que Kardec, agora assim chamado, pudesse então anotar, escrever suas perguntas, mas principalmente as respostas. Fazendo as perguntas semelhantes, iguais talvez para as sessões em dias distintos,
e locais bastante afastados, ele consegue comprovar, principalmente quando aqueles que ele denomina como espírito posteriormente falam através dos médiuns que já haviam respondido para ele pergunta igual em outra oportunidade. Então ele estava diante de um fato que ele não podia negar. Ele estava diante de alguma coisa que, estando em local diferente, sem as tecnologias que se tem hoje do imediatismo da mensagem, ele estava comprovando que realmente existia alguma coisa muito maior e provavelmente extracorpo. Mais tarde, o Sr. Kardec vem a comprovar então que ali está se iniciando uma nova filosofia. E essa filosofia científica e religiosa, ele vem a dar o nome de Espiritismo, porque é uma doutrina dos Espíritos. Ele fora apenas o entrevistador. Allan Kardec, como fora chamado, porque um querido amigo lhe revelara em uma comunicação que esse era o nome adotado por ele em outras existências, principalmente numa existência celta, e por esse motivo o adota, porque precisava reiniciar a sua vida. Já não mais era o professor Rivaio, agora era o professor Kardec. Era outra pessoa, mesmo que estivesse no mesmo corpo, era uma pessoa que estava passando a escrever e acreditar situações totalmente diferentes da que ele estava acostumado. Então nós podemos afirmar que Allan Kardec renasceu após os seus 50 anos de vida, reencontrou o seu objetivo para com a humanidade, para que ele pudesse então levar essa mensagem dos Espíritos para todos aqueles que quisessem assim ouvir. Mas o que nos é interessante destacar é que Allan Kardec sofreu no início da codificação, em 1857, quando se publica o Livro dos Espíritos, e recentemente, dias atrás, nós comemoramos os 162 anos da doutrina espírita no mundo, começava a encontrar as primeiras dificuldades depois da publicação. Acreditam-se que Kardec teve uma vida muito tranquila, muito serena, que após a publicação tudo foi luzes e rosas. Na verdade, assim como qualquer outra obra que se publica, se deve fazer a venda. E se a venda não se dá, é natural que a situação financeira daquele que colocou principalmente dinheiro na publicação caia. Naturalmente ocorreu também com Kardec. Ele precisou tirar dinheiro de algum lugar para fazer as publicações. No momento em que, no século XIX, enfrentava uma rejeição tremenda, principalmente da ala católica apostólica romana daquele tempo, ninguém queria dar o braço a torcer para fazer a publicação de O Livro dos Espíritos. Principalmente porque ali estava contido muitas situações distintas daquelas pregadas naquele tempo. Estava ali presente algumas coisas, respostas principalmente, que já não eram muito bem aceitas. Então, natural se colocar o crédito para o demônio, para o diabo, o tinhoso, o sete pele ou qualquer outra nomenclatura que se queira utilizar para essa invenção que nós fizemos. E assim então se dava. Kardec estava enfrentando uma dificuldade tremenda financeira. Após 1857, quando ele pega o pouquinho de dinheiro que havia juntado do seu salário de professor para fazer a primeira publicação de O Livro dos Espíritos, com um pouquinho mais de 500 perguntas e respostas, a não aceitação desta doutrina é uma dificuldade tremenda para o seu bolso. E isso é natural.
3 anos depois, em 1860, ele continuava ainda a passar por tremendas dificuldades financeiras. Continuava tentando fazer com que este livro se alastrasse por, principalmente, toda a Europa. Não estava conseguindo. Onde o livro chegava, ele não era bem visto. Onde o livro pousava, ele não era bem lido. Onde o livro desembarcava, não se dava crédito. Começam a chegar então no escritório de Allan Kardec pilhas e pilhas de cartas, principalmente cartas negativas, cartas que maldiziam sua publicação, acusando principalmente o Sr. Kardec de loucura, porque diziam que ele não estava batendo muito bem na cabeça, possivelmente pelas dificuldades financeiras, e estava tentando inventar uma nova doutrina. Estava tentando inventar, possivelmente da própria imaginação, alguma coisa para que ele pudesse ter dinheiro, já que a carreira de professor não era promissora. Cartas e cartas chegavam para que ele pudesse ler, e digamos que 99% delas negativas. Onde o livro chegava, não se tinha venda. Então era natural que o livro viesse a fracasso. Qualquer obra, seja livro ou atualmente qualquer outra coisa que se publique e que não tem venda, é natural que ocorra um desespero daquelas pessoas que auxiliaram ou que patrocinaram semelhante obra. E naquele tempo isso acontecia. 3 anos depois, em 1860, o Sr. Kardec estava pronto para desistir da doutrina espírita. Ele estava pronto para não mais seguir adiante com esta filosofia que ele passava a acreditar que era coisa realmente da sua cabeça. Talvez fosse alguma coisa da sua própria vaidade. Tudo estava contido naquelas cartas, críticas principalmente. E já que chegavam pilhas e pilhas de cartas nesse teor, ele passava a acreditar, o que era natural, que assim era. Talvez fosse loucura, vaidade, falta de humildade, talvez ele quisesse enriquecer. Várias coisas se passavam na cabeça, principalmente a desistência da tal doutrina, que já tinha outras anotações, que já tinha mais 500 perguntas e respostas para se publicar no Livro dos Espíritos. Por isso hoje nós temos 1019 e outras tantas que acredito eu que ficaram esquecidas no tempo. Mas naquele momento ele já estava pronto para desistir. Já estava começando a acreditar naquelas cartas que lá chegavam. Não havia sequer uma que chegava de auxílio, a não ser aquelas dos familiares próximos, amigos, queridos, da esposa Amélie Gabrielle Boudet, ou de outras pessoas que eram de suas relações. E é natural que se desconfie, porque eram pessoas que lhe conheciam, que sabiam da sua índole, que estavam verificando no seu meio que ele estava diante de uma doutrina que iria passar à frente. Mas teve uma manhã que nós destacamos, talvez como a divisora de águas da vida de Allan Kardec. Não só da vida de Kardec, mas principalmente a divisora de águas da doutrina dos Espíritos. E esta manhã é relatada no livro O Espírito da Verdade, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira. Conta-nos no capítulo 52 desta obra que, numa certa manhã de 1860, estava o senhor Allan Kardec já num quadro de insônia, onde pouco dormia naquelas noites de preocupação,
observando na janela do seu escritório a neve que caía do lado de fora. Fazia frio, muito frio. Era uma manhã congelante de inverno. E aquela neve que caía do lado de fora, que em outros tempos havia sido uma neve muito romântica e muito bonita, agora passava a ser uma neve muito triste e muito feia. Ele começava a observar os flocos que caíam do lado de fora, começava a pensar no que fazer dali por diante. Já estava quase naquele dia pronto para não mais trabalhar pela doutrina espírita, quando lhe chega um pacote. Mal sabia ele que aquele pacote iria mudar totalmente a sua vida. Amélie, ou Gabi, como ele gostava de chamar, adentra no início da manhã no seu escritório, entregando aquele pacote em cima da mesa que ele estava. Se retira para preparar o momento do café, e enquanto Kardec se dirige para pegar aquele pacote e abrir, já começa a imaginar o que seria, o que estaria ali dentro. Muito possivelmente, dizia ele, seria mais um dossiê, um compilado de pessoas que se juntaram para escrever críticas severas a esta publicação. Estava acostumado a isso. A maioria se respondia para tentar não convencer, mas principalmente para tentar fazer um contraponto às ideias negativas que chegavam. E aquele pacote muito bem embrulhado agora se encontrava em cima da sua mesa. Observava e o abria delicadamente para ver do que se tratava. Ao abrir, ele nota que dentro desse pacote muito bem embrulhado está um livro, muito bem encadernado, muito bonito. E em cima deste livro há um rolo de papel. Ele pega este rolo e começa a abrir. É uma carta, dentre outras tantas cartas que haviam chegado. Mas essa carta chama a atenção, principalmente nas primeiras linhas. E ele então passa a ler, já sentado no seu escritório, para dar mais atenção a esta escrita. E a carta diz mais ou menos assim: Senhor Kardec, venho por meio desta carta me apresentar. Meu nome é Joseph Perrier. Sou parisiense, moro nesta cidade há mais de 40 anos. E estou, assim como o Senhor, passando por situação de tremenda dificuldade. Mas gostaria, Senhor Kardec, de relatar o meu caso para que o Senhor entendesse o que se passa. Começo lhe dizendo como foi minha infância. Minha infância foi uma infância muito difícil. Desde os primeiros anos, não tive minha mãe, que morreu ainda quando eu era pequeno. Meu pai, com muito amor e dedicação, me criou. Foi um dos melhores encadernadores que esta cidade já teve. E este meu pai me fazia acompanhar todos os dias o processo de encadernação de um livro. Dizia ele que estava contido dentro de todos os livros o coração de todas as pessoas, aquelas que o escreveram, aquelas que dedicaram tempo, e por isso ele se dedicava com muito carinho, muito zelo, a transformar obras que já estavam quase se acabando com o tempo, a obras novíssimas em folha. Desde pequeno, acompanhei o meu pai neste procedimento. E não tive uma infância muito diferente disso, porque afinal de contas ele não tinha tempo para se dedicar a mim exclusivamente, mas precisava trabalhar. Então me colocava sempre ao lado, eu o auxiliava,
para fazer um embrulho ou outro, para poder encadernar uma ou outra obra menor. E assim fui pegando apreço, Sr. Kardec, por todas essas publicações que nos chegaram. Passando a nossa infância, chegamos no auge de minha juventude, momento em que eu e meu pai continuávamos a nos dedicar ao trabalho, mas principalmente a nos dedicar ao companheirismo. Nos amávamos muito. Meu pai era uma pessoa muito dedicada, muito amorosa, muito carinhosa. Entre um livro e outro, me lhe fazia um afago, um beijo, um te amo, um momento exclusivo entre eu e meu pai. Entre meus estudos, passei também a encadernar. Meu pai já tinha uma certa idade. E eu, que já estava quase alcançando a fase adulta, comecei a verificar que ele perdia o movimento das mãos. Já não era mais o mesmo tato, a mesma agilidade para encadernar as obras. Passava aos poucos a ter doenças estranhas ao meu ver. Uma que outra que passava, até um certo momento em que uma doença se apossou de meu pai e já não mais saiu. Os médicos tentaram fazer o que podiam, mas pela idade avançada ele veio a morrer. E eu entrei em estado de tristeza profunda, porque havia perdido o meu melhor amigo. Havia perdido a pessoa que era minha companheira de todos os dias. Não só de trabalho, Sr. Kardec, mas principalmente aquela pessoa que me aconchegava nos seus braços quando eu precisava. E agora, o que fazer? Deixar tudo de lado ou prosseguir este sonho de meu pai? Eu defini para mim que meu objetivo era prosseguir. E assim fiz. Continuei encadernando as obras, mesmo que meu pai já não mais estivesse conosco. Passei a me dedicar todos os dias à profissão que ele com tanto carinho me passou. Morria de saudades de meu pai todos os dias. Mas eu bem sabia, Sr. Kardec, que quando esta idade chega, é natural, como qualquer um de nós, que a gente venha a morrer. Já estava, depois de algum tempo, mesmo com a saudade dentro de mim, me acostumando com a ausência física de meu pai. Mas eu queria alguma coisa a mais. Eu não queria ficar o resto de minha vida encadernando livros. Eu não queria ficar sozinho num escritório, para sempre fazendo o mesmo trabalho e não tendo outra vida além dessa. Então eu comecei a procurar, Sr. Kardec, um amor. Eu comecei a procurar uma pessoa para dividir os meus dias, porque eu era tão solitário que eu queria alguém para poder caminhar comigo. E assim foi. Noites a fio, procurando na Cidade Luz alguém que pudesse ser o grande amor da minha vida. Já estava a ponto de desistir, quando numa dessas belíssimas noites de Paris, que o senhor bem conhece, Sr. Kardec, eu encontrei os olhos mais bonitos da face da terra. Antoniette era seu nome. Uma jovem, ainda de idade semelhante à minha, talvez um pouco mais nova que eu, que tinha um rosto muito meigo e belo, e era uma pessoa encantadora. A partir daquele momento em que nós nos cruzamos na Ponte Marie, nós nunca mais deixamos de se olhar. Começamos todos os dias a nos encontrar, para passear um pouco no parque, andar pelas ruas de Paris, até que iniciamos um namoro que passou para um casamento e já estávamos sonhando com filhos. Ela me auxiliava. Assim como eu fazia com meu pai, ela me auxiliava na encadernação das obras.
sabia o quanto eu gostava disso. Então ela passava a me ajudar. Então ela passava todos os dias comigo. E nós nos enamorávamos apenas num simples olhar, num toque de mão. Apenas de estarmos juntos já era amor, Sr. Kardec. Mas parecia, Sr. Kardec, que Deus não estava contente com a minha felicidade. Parecia, Sr. Kardec, que não bastava Ele ter levado embora o meu pai. Eu também precisava passar por mais uma perda na minha vida. Antoniette, sem mais nem menos, enfraqueceu, adoeceu, e não importava o médico que lhe era levada, nenhum conseguia responder que doença a minha amada esposa tinha. Não era possível que ninguém conseguisse descobrir, afinal de contas, a cura para a doença que se passa. Poucos meses depois, ela também morreu. E eu, Sr. Kardec, estava mais uma vez sozinho a encadernar livros no meu escritório. E eu começava a me questionar: que Deus é esse? Afinal de contas, que Deus é esse que leva embora as pessoas que a gente mais ama? Não só aquelas que chegam numa idade avançada, mas também aquelas que são novas, que são de idade semelhante a nós. Por que não levou a mim, levou a minha amada esposa? Eu sou a pessoa mais triste do mundo, Sr. Kardec. Os dias passavam, a insônia me acometia, eu estava tão sozinho, que comecei a imaginar que já não mais encontraria ninguém na minha vida. Comecei a imaginar que filhos não chegariam. Por esse motivo, eu planejei a minha própria morte, Sr. Kardec. Eu comecei a imaginar como seria melhor se eu terminasse de vez com essa dor que eu sentia. Já que duas pessoas que eu amava estavam mortas, era mais fácil que eu também me suicidasse. Então, planejei tudo. Eu que sempre gostei de tudo muito bem planejado, assim fiz. Caminhei pelas ruas de Paris, fui até o nosso ponto de encontro primeiro, a Ponte Marie. E a Ponte Marie fica sobre o rio Sena, um rio que nessas alturas é um rio tremendamente complicado de se nadar. Eu nunca aprendi com meu pai a nadar, porque ele nunca teve tempo de me ensinar. E nós estávamos no inverno. Eu morreria com certeza. A Ponte Marie já é conhecida nesta Cidade Luz como a Ponte dos Suicidas, porque muitos lá se jogam para terminar com a dor que sentem, não com a vida. E assim eu estava agora já decidido. Iria chegar numa noite qualquer, pular daquela ponte, morreria com certeza porque não sei nadar, ou também de hipotermia, e terminaria com a dor que eu sinto. A noite chegou, eu deixei uma carta sobre o meu escritório para ninguém e caminhei. Caminhei até a Ponte Marie, numa noite estrelada, como se fosse a noite que eu conheci a minha amada Antoniette. Cheguei até a ponte, olhei para baixo e a água estava já me esperando. É como se alguém estivesse me convidando a pular. Olhei pela última vez para as estrelas. Quando cheguei perto da morada, coloquei as mãos para me impulsionar. E quando fui dar o primeiro impulso, senti alguma coisa que me raspou na mão e caiu ao solo. Eu fiquei curioso. Alguma coisa tinha quase que evitado com que eu pulasse. Eu dei um passo atrás. Achei até mesmo que fosse algum animal, algum bicho noturno que estivesse ali a dormir,
porque era algo gelado. Me abaixei, peguei do chão. Era algo úmido que eu não conseguia definir. A noite estava muito escura. Fui até um foco de luz ali próximo e quando vi, estava me deparando com um livro. Já não bastavam os livros que eu tinha para encadernar em casa, eu estava me deparando agora com um outro livro. Mas achei estranho, porque aquele livro já estava úmido, velho com o tempo, talvez que estivesse ali parado. Por curiosidade, abri para saber do que se tratava. Parecia que aquele livro estava ali há muitos anos. Quando eu abri, havia uma escrita bem grande, o Livro dos Espíritos. E embaixo deste título, uma assinatura. Este livro salvou a minha vida. Eu fiquei curioso. Como um livro pode salvar a vida de alguém? Então, eu quis folhear. E comecei a folhear o Livro dos Espíritos. Quando eu me deparei com a primeira pergunta, eu fiquei chocado. Que é Deus? O Senhor perguntava aos Espíritos. E fora essa pergunta que eu me fiz a vida toda. Quem é Deus? Que é Deus? O que é Deus para fazer isso comigo? Por que eu? E eu passei a ler a número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 e caminhava. E fui lendo aquela obra que me chamava a atenção. Parecia que quanto mais eu lia, mais me dava vontade de ler e mais curiosidade gerava. Fui caminhando, caminhando, caminhando. E quando eu vi, estava na porta de entrada do meu escritório. Adentrei, coloquei a carta ao lado, sentei e continuei lendo. Naquela madrugada, Sr. Kardec, eu terminei de ler as suas mais de 500 perguntas que fizeste aos Espíritos. Quando eu fechei a obra, eu consegui ver que naquela noite a tentativa suicida havia sumido. Que aquela ideia fixa que eu estava de terminar com a minha dor havia desaparecido. E agora eu estava diante do meu escritório de novo, com o Livro dos Espíritos em minha frente. Uma obra que havia salvado uma segunda vida. Por esse motivo, Sr. Kardec, eu resolvi remeter ao Senhor. Obviamente, fiz uma capa como se deve ser. Para uma obra tão importante, uma capa imponente. Para que o Senhor guarde com todo carinho esta obra que estou lhe enviando. Então, Sr. Kardec, por fim, quero lhe dizer que se em algum momento passar na sua cabeça desistir da doutrina espírita, não desista. Se em algum momento passar na sua cabeça não mais publicar obras semelhantes a essa, não desista. Porque, Sr. Kardec, uma vida o Senhor já salvou. E agora, uma segunda, você também tem contabilizado. Com carinho, Joseph Perrier, Paris, 1860. Nos diz Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito de Hilário Silva, que neste momento, quando Kardec retirou o livro de dentro daquele embrulho, ele abriu e estava lá escrito o Livro dos Espíritos. Embaixo a assinatura já borrada pelo tempo, este livro salvou a minha vida. E embaixo dessa assinatura uma outra, também salvou a minha. Joseph Perrier. Ele fecha a obra, a abraça contra o peito, uma lágrima cai no rosto
e ele decide, a partir daquela manhã de inverno, prosseguir com a doutrina dos Espíritos. Graças, talvez, a esta carta que lhe chega de um cidadão parisiense comum, para que ele não desista das demais publicações. E ao fim da vida, consegue codificar junto aos amigos espirituais 5 obras, muitas mais com certeza, se formos contabilizar as publicações da Revista Espírita e outras que no tempo ficaram, mas principalmente as obras básicas do Espiritismo. A base da nossa doutrina dos Espíritos. Por esse motivo, quando nós lembramos de Allan Kardec, quando nós lembramos da doutrina espírita, quando nós viemos falar sobre o propósito da doutrina, nós temos que falar sobre a doutrina consoladora. Aquela que fora prometida pelo próprio Cristo, que dizia que não nos deixaria sem alguma coisa. Não nos deixariam órfãos. Nós receberíamos um Consolador, que viria não só para hoje, para amanhã, mas para toda a eternidade. Este Espírito da Verdade, que acompanha Kardec em toda a sua publicação, estava cumprindo aquilo que havia prometido. E Kardec é utilizado para poder colocar no papel aquilo que os Espíritos benfeitores vinham nos trazer. Por esse motivo, nesta noite nós aqui estamos reunidos. Se não fosse as publicações feitas por Kardec, nós não estaríamos aqui. Essa doutrina, que é a doutrina consoladora, como nós chamamos, que é a doutrina que muitas vezes enxuga as nossas lágrimas, que é a doutrina que, ao folhear qualquer obra de Kardec, elas conseguem nutrir aquilo que nós buscamos. E é na doutrina espírita que nós vamos encontrar não a solução, mas nós vamos encontrar uma forma muito melhor para gerir os nossos problemas. Assim, nós hoje então trazemos por fim essa lembrança muito querida a este companheiro que nos recorda com muita gratidão. A ele, o Senhor Kardec, o nosso abraço sincero, onde se encontrar no plano espiritual mais alto. Este companheiro, comum como qualquer um de nós, que colocou o seu coração em cada publicação que fez. E por esse motivo, hoje nos faz crer que os dias são difíceis, mas que com certeza, sem a doutrina espírita, seriam muito piores. Então, Senhor Kardec, onde estiveres, onde estiver tua legião de espíritos amigos que contigo trabalharam, nós só queremos dizer um simples obrigado. Obrigado porque se dedicou a isso, porque enfrentou as maiores dificuldades, as maiores rejeições, para nos dar uma doutrina que consola corações. Uma doutrina que não nos promete luzes, uma doutrina que não nos promete soluções, uma doutrina que não nos promete curas, mas uma doutrina que nos faz pensar, refletir, compreender, entender por que eu sofro tanto, por que eu tenho que passar por isso, por que as pessoas que eu mais amo morrem antes de mim, para onde eu vou, de onde eu vim, o que eu faço aqui afinal de contas. Isso tudo, as perguntas mais comuns da humanidade, estão contidas nesta publicação. Então, meus amigos, nós estamos diante de uma das doutrinas mais importantes do mundo. Estamos diante
de uma doutrina que não é de Kardec, que é dos Espíritos, mas principalmente é de Jesus. Então nós estamos aqui hoje, junto de Cristo, o Consolador, que nos invade o coração neste momento. E nas nossas maiores dores que tivermos, se não estamos passando hoje, que vamos passar à frente, Ele estará do nosso lado, com certeza, para oferecer o ombro e dizer: calma, meu filho, tem bom ânimo, porque eu venci o mundo e com certeza tu também conseguirás. E nessa doutrina consoladora de Kardec é que nós, nesta noite, encerramos, para que possamos cantar uma música de gratidão a Ele. Kardec, obrigado pelo Espiritismo. Venho lhe dizer obrigado, amigo, por ter desvendado o dom de saber de onde vim, porque estou aqui, para onde vou, como ser feliz, como encontrar Jesus. Com o seu trabalho, hoje temos o Consolador, que nos trouxe o Cristo redivivo, e a nossa fé hoje é raciocinada, e não há mais nada a temer, apenas caminhar. A sua luz vai brilhar na terra, porque a verdade encerra, e assim digo: Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter enunciado pelo Espiritismo, e a vida dedicada ao Espiritismo. A sua luz vai brilhar na terra, porque a verdade encerra, e assim digo: Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter enunciado pelo Espiritismo, e a vida dedicada ao Espiritismo, ao Espiritismo. Meus irmãos, eu acho que depois de nós termos participado desses momentos aqui, qualquer palavra soaria desnecessária. Só duas são essenciais. Muito obrigado a Deus, a Jesus, a Kardec, esse emissário de Jesus, aos nossos irmãos que conosco estão, agradecendo do coração, que todos possam levar consigo, assim, lembranças muito profundas desse momento que nós vivemos e vivenciamos aqui nesta noite. Que todos fiquem em paz e que Jesus esteja conosco. No início, eu não mencionei a presença, a vinda da nossa irmã que acompanha os rapazes e deste nosso violonista aqui, a quem nós também somos gratos. Que fiquem todos em paz e que nós possamos levar para a nossa família, para o nosso lar, um pouco dessa alegria, desse momento de consciência
concentração em Deus que nós aqui